Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Opinião Espírita. Esta primeira temporada está sendo estudado o livro Cartas de uma Morta. Fiquem atentos, já estamos encerrando este livro e para 2019, em que estaremos completando 10 anos, a TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita, estará completando 10 anos, vem aí novidades, então fiquem atentos. Nós vimos no programa passado Maria João de Deus falar deste planeta que tinha 3 sóis. Falava da sua beleza, falava da sua grandiosidade, falava de tudo que ela estava tendo a oportunidade de vivenciar. E hoje nós vamos dar continuidade neste estudo do livro Cartas de uma Morta, psicografado pelas mãos de Chico Xavier, ditado pela sua mãe, Maria João de Deus. Queridos amigos, que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Agradecemos a TV A Caminho da Luz, Departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui de Itapira, Estado de São Paulo, pela oportunidade que está nos dando de juntos estudarmos esta obra. Agradeço aos abraços que venho recebendo, as mensagens de carinho, de entusiasmo, de gratidão. Sintam-se todos abraçados e beijados em seus corações. Que Jesus te abençoe, te fortaleça e te ilumine em todas as ocasiões de sua existência. Hoje nós veremos o capítulo 109. É um capítulo um pouco mais extenso, que tem como título Nas Esferas Vizinhas da Terra. É um capítulo substancioso que tem muito a nos enriquecer e eu convido a todos para que juntos possamos estudá-lo. Maria João de Deus nos fala: não são poucos os que na morte presumem o encontro inesperado de uma fonte inesgotável de onisciência e julgam, na sua inércia intelectual, que os espíritos são criaturas sobrenaturais, cuja zona lúcida já atingiu o zênite do conhecimento. Tais julgamentos são absolutamente falsos, não só na sua base, como na sua estrutura. Porquanto, supõe que os espíritos encarnados representem outra individualidade, conferindo à carne determinados poderes que ela está muito longe de possuir, na sua situação de elemento passivo e maleável. A matéria, com o seu complexo atômico, nada mais significa que um revestimento temporário, condição necessária à tangibilidade do ser. Eu vou dar uma rápida parada na leitura e eu vou convidar a todos. Aqui mesmo, no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, você às vezes pode estar nos ouvindo, nos assistindo esse programa e não seja pelo nosso canal. Entre no nosso canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Eu e o nosso querido Sérgio Vilar estudamos o livro na íntegra, o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar é o primeiro livro em parceria mediúnica entre Chico Xavier e o espírito de André Luiz. André Luiz é um pseudônimo utilizado por Dr. Carlos Chagas, sanitarista, médico, humanista que nós tivemos aqui no Brasil. Ao lado de Oswaldo Cruz, os 2 cientistas de maior nome que o Brasil já teve a oportunidade de produzir, de dar à luz e de trazer a importância deles. Pois bem, no livro Nosso Lar, nós vamos ver desde o primeiro capítulo a saga daquele espírito comprovando o que Maria João de Deus diz aqui. Primeiro ponto, o nosso corpo físico é uma oportunidade que nós temos de superar os vícios que adquirimos pelo nosso próprio desregramento. O vício alimentar, o vício sexual, o vício do pensamento doente, em que eu estou sempre querendo que a pessoa tem, estou sempre invejando a vida que o outro tem, ou aqueles pensamentos de menos-valia, eu não consigo, eu não posso,
eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, todo mundo está melhor do que eu, Deus esqueceu de mim. Não é por aí. Então aqui ele está falando para nós que muitas vezes as pessoas imaginam, então a solução é morrer. Nós temos visto de um modo preocupante o número de suicídios. A cada dia o número aumenta. São milhares de suicidas ao longo de um ano, em que na grande maioria acreditam que, saindo da vida pelas portas dos fundos, estão abreviando seu sofrimento. E na verdade não está. Na verdade ele está arrumando novos problemas para sua própria cabeça. Então nós não podemos imaginar que estamos esparsos no universo, que não tem responsabilidade a nossa encarnação ou quando estivermos no mundo espiritual. O mundo espiritual, nós vamos para a região compatível com o que nós fomos aqui na Terra. Por isso que todo esforço no bem, toda dedicação, toda inspiração a envolvermos o nosso próximo como pessoas que precisam da nossa atenção, da nossa ajuda, do nosso auxílio, é de fundamental importância. É de fundamental importância nós compreendermos que estamos interligados. Por mais que eu não tenha um contato direto com você, o meu telespectador, o meu ouvinte, nós estamos ligados pelo pensamento, pelos sentimentos e pela energia que compõe o nosso abençoado planeta. É momento de vermos a vida sublimando-a muito mais do que nós já estamos vendo. Não podemos mais ver a vida no seu tete-a-tete natural. Não podemos mais ver a vida no seu roteiro natural. A vida é mais. A vida te convida mais. A vida nos convida mais. Nos convida a interagir com ela, saindo um pouco do casulo meus problemas financeiros, meus problemas profissionais, meus conflitos íntimos, para passarmos a ver o coletivo que nós fazemos parte. Continua Maria João de Deus. Todavia, somente quando as lesões orgânicas, dentro das provações individuais, geram obstáculos ao surto evolutivo da personalidade, tem ela uma zona de influência natural sobre o desenvolvimento moral dos indivíduos. Por exemplo, os loucos, não obsessos, os cegos de nascimento, os que surgem do berço com graves deslizes de ordem corporal, semelhantes espíritos têm a imperecer-lhes o círculo do progresso na atuação do organismo, mas, na generalidade dos homens, a matéria nada mais é que a veste temporária, que o fenômeno da morte nos faz trocar por outra, diferente em suas expressões estruturais. Porém, sempre a mesma base de ordem material, de acordo com as necessidades do novo plano, onde teremos de desenvolver as nossas atividades. É, portanto, natural que o nosso ambiente, em grande parte, ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. Volto novamente a convidar os amigos que me ouvem neste momento. Estudemos o livro Nosso Lar junto comigo e com o nosso querido Sérgio Vilar. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Ali tem a playlist do estudo do livro Nosso Lar na íntegra, os 50 capítulos, mais as colocações de André Luiz como prefácio e o prefácio de Emmanuel. Aqui nós vamos ver, de um modo mais aprofundado, o que Maria João de Deus começou a falar em 1935. O livro Nosso Lar foi publicado em 1944. Vejamos bem, 9 anos depois, ele vem ampliar o que ela começou a nos dizer aqui. Então o mundo espiritual, ele segue uma ordem. Por mais que eu esteja numa zona evolutiva maior, ele continua tendo uma matéria, mesmo que uma matéria quintessenciada. Se vocês me perguntarem, André, como é que é a morada do Cristo? Nós não temos informação. Nós não sabemos nem direito da morada próximo de nós, que é nosso lar, que está no umbral fino. Nós vamos saber o que é a morada do Cristo? Então não tem como.
Nós temos que saber o que a nossa cabeça é compatível. E Maria João de Deus está nos dizendo que de uma dimensão para outra não existe esse salto como muitas pessoas imaginam. Agora tudo é espiritual, agora tudo é fluídico. Não, pera. Nós vemos em nosso lar, por exemplo, pela maioria dos cidadãos de nosso lar não volitar, eles não podiam volitar em nosso lar. Por quê? Para não ofenderem aqueles que não volitavam. Agora, passaram-se muitos anos que o livro foi publicado. Pode ser que hoje a volitação seja liberada em nosso lar. Então nós vemos que tudo está sujeito ao progresso também. Nós vemos que em nosso lar, por exemplo, a conversa se dava pela boca e não pela telepatia. Eu penso, o outro pensa, e a gente conversa pelo pensamento. Em nosso lar, a conversa se dava de um modo verbal, igual nós temos aqui. E o português, naturalmente, é o idioma oficial. Então nós precisamos compreender, porque às vezes nós vemos no meio espírita oradores, médiuns, escritores, livros, fantasiando o mundo espiritual que não existe. Mundo espiritual é algo natural, não é nada de miraculoso. Às vezes a gente enfeita tanto, às vezes você quer dar uma conotação tão fora da realidade que você leva o leitor, o ouvinte, aquele que está em posse do conteúdo da mensagem a ter dificuldade de assimilar. E muitas vezes até abandona as fileiras do espiritismo por achar aquilo muito fantasioso. Então eu convido o nosso telespectador, seja aqui do Brasil, seja de Portugal, os amigos dos Estados Unidos, ou de onde você estiver, vamos ler um pouco mais as obras de Allan Kardec. Vamos ler um pouco mais as obras de Chico Xavier. Vamos ler um pouco mais os contemporâneos de Allan Kardec, os contemporâneos de Chico Xavier. Não vamos ficar presos apenas e tão somente a conteúdos que polemizam, criam cisões na doutrina espírita, que não são sérios, não estão aí para somar, e sim para dividir, para jogar um contra o outro. Vamos ver de um modo diferente. Às vezes é preferível nós renunciarmos a um posicionamento para que todo meio ganhe. Quantas vezes Chico Xavier não deixou a sua opinião de lado para que o espiritismo não cresça? Mais ou menos o que Paulo fez, se calou a respeito da circuncisão para que naquele momento a igreja nascente não viesse a ter um racha, não viesse a ter uma ruptura, não viesse a ter um problema maior. É ver com outros olhos e se basear em livros sérios. Nós, os espíritas, não estamos conhecendo a base. Para mim, André Luiz, que sou um mero colaborador, um ilustre desconhecido, para mim, Espiritismo é Jesus, com os seus ensinamentos de amor, de paz, de concórdia, como dizia Emmanuel no livro em que ele psicografou pelo Chico Xavier, Jesus e as suas palavras de vida eterna. Para mim, Espiritismo, além de Jesus, é Kardec. Kardec tem a essência, a alma do Espiritismo. Ali nós vemos o Pentateuco, as revistas espíritas e outras obras que ele nos deixou empunhando a base do Espiritismo. E na minha visão muito pequenina e deturpada ainda, Chico Xavier ampliou o que o mestre Lyonês nos deixou. Ampliou e trouxe para o século XX, século XXI, grandes verdades, como que estamos tendo a oportunidade de ver no livro Cartas de uma Morta. E o resto vem para complementar, vem para corroborar com o que estas obras já têm a nos dizer e a nos ensinar. Continua Maria João de Deus. São inúmeros os que examinam as nossas descrições do espaço, imbuídos de ideias preconcebidas, incapazes de nos criticar com isenção de ânimo. Contudo, isso não altera a nossa maneira especialíssima de viver aqui. As leis naturais são sempre as mesmas. A ordem, na sua expressão divina, não pode ser modificada.
Se os núcleos humanos entrassem no torvelinho de uma conflagração universal e se todas as criaturas perdessem a vida em seus excessos, o Sol não deixaria de fazer o seu percurso na imensidade. A Lua prosseguiria com as suas mudanças, as correntes polares seriam as mesmas, a natureza continuaria criando sob o olhar misericordioso de Deus e as estrelas entre os seus reflexos sorririam de longe para a terra silenciosa e desabitada. É inútil, portanto, revoltar-se ou sentir incompreensões em face das nossas exposições da vida real. A crítica não destrói as realidades, por mais judiciosas que nos apareça. No programa de hoje vimos apenas um capítulo, mas um capítulo substancioso. Um capítulo em que é o preparo, preparando o solo para que André Luiz viesse com a sua obra falando da vida no mundo espiritual e deleitasse os seus conhecimentos inspirados pelas mãos dos benfeitores maiores. Porque hoje nós temos condições de compreender que André Luiz foi médium no mundo espiritual. Médium de verdadeiros sábios que muito nos amam e permitiram que tivéssemos um conhecimento mais abrangente, mais aprofundado, de grandes verdades que a ciência naquela altura, e muitas delas, até na atualidade, ainda não tem condições para compreender, para entender e naturalmente comprovar. Aqui nós tivemos um material inesgotável para as nossas reflexões, que possamos constituir o nosso conhecimento, não pautado no achismo, não pautado nisto ou naquilo, em que pode vir a confirmação de que estamos equivocados, que possamos nos pautar em coisas sérias, que possam gerar para nós uma fé sólida, uma confiança grandiosa e não nos perder nos caminhos da especulação, como ela nos diz. Mundo espiritual ainda é um grande desconhecido para todos nós. E vemos no meio espírita tanta briga, tantas discussões que não levam a lugar algum, só divide o espiritismo, só arranja inimizades no espiritismo. Vamos ser os arautos da paz. Estamos encerrando mais um programa Opinião Espírita. Eu gostaria de convidar os amigos para conhecerem as minhas obras. Até o presente momento eu já escrevi o livro Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, O Poder da Liberdade, agora o mais recente, Passos de Luz, em que todas as obras eu doei os direitos autorais para a TV e para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, quando você adquirir uma dessas obras, você está ajudando a manutenção do Centro Espírita e também da TV A Caminho da Luz. Então, entre na loja virtual lojacaminhodaluz.com.br, adquira as obras que estará automaticamente nos ajudando. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre as minhas obras, sobre as minhas atividades doutrinárias, entre no site andreluizvilar.com.br. Está totalmente remodelado, esperando a sua visita. Tenha uma semana de muita paz e espero todos no programa que vem.